Boa noite a todos, aos que se encontram aqui, aqueles que estão nos seus lares e que em momento oportuno estarão conosco, que possamos sentir a paz dessa casa, a alegria que ela nos traz, nos esclarecendo e nos convidando a uma fé raciocinada, que é uma das propostas da doutrina espírita. E, falando a verdade, a gente está com saudade de um frescorzinho assim, né? Então, essa noite está muito agradável, muito gostosa. Então, como o Rogério disse, nós estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E na semana passada, nosso evangelho foi o item fazer o bem sem ostentação. Né? E hoje, como o Rogério disse, nós falaremos sobre os infortúnios ocultos. E os infortúnios ocultos nos vai contar uma história de uma senhora. Nós vamos falar bem detalhadamente disso, mas é uma senhora que pelas características, é uma senhora muito rica, que pertence a uma sociedade, né, da época do século XIX, e que ela faz o bem de uma forma muito especial. Mas, antes de a gente entrar nessa história linda que nós vamos falar, só queria lembrar um pouquinho do que o Evangelho começou. Então, esse convite de fazermos a caridade, de fazer o bem, que uma mão não saiba da outra, é simplesmente assim, faça, porque é o certo a fazer. Faça, porque é aquilo que a doutrina nos ensina, que é fora da caridade que não há salvação. Não façamos para receber aplausos, não façamos para ficar bem na fita, nem sei se existe mais essa fala, ficar bem na fita, sei lá eu, porque se eu falo isso, meus filhos dão risada de mim, mas tudo bem. Não é para isso. É um processo de crescimento que a gente vai fazendo quando nós percebemos que a caridade é realmente o amor em ação. É aquele momento em que nós vamos fazer algo, não porque é obrigado, não porque a Casa Espírita pediu, mas porque torna-se natural na nossa vida. Claro que a gente não está nesse ponto ainda, né? com umas raras exceções aqui. Eu, pelo menos, estou longe disso. Mas esse evangelho é um convite para que a gente vá se munindo, né, de uma propriedade para que a gente possa realmente fazer uma caridade sem ostentação, uma caridade sem julgamentos, uma caridade sem trombetas, né, que ninguém precisa saber disso, apenas Deus, né, que precisa saber dos nossos atos. Tem uma ligação muito grande, né, eu não consigo afirmar, né, embora muitos amigos nos afirmem que existe um relato no livro O Céu e o Inferno. Esse livro, para quem não conhece, é uma das 5 obras de Allan Kardec. E ele nos vai dar umas explicações do que é o céu dentro da doutrina espírita, o que é o inferno, desmistificar muitas coisas, essa ideia de pecado, essa ideia de fogo eterno, ou de um paraíso de harpas. Então, ele vem desconstruir muitas coisas nesse sentido e nos trazer a lógica da reencarnação, a lógica do progresso. Eu sempre falo disso, aquela musiquinha, um dia todos nós seremos anjos. É isso, essa construção de que um dia nós alcançaremos aquela perfeição que nos cabe. Obviamente que sempre relativa a Deus, porque só Ele é absoluto, mas nós poderemos um dia congregar, estar como Jesus estava com ele, naquela intimidade que ele tinha. E esse livro, ele vai nos trazer, na sua segunda parte, vários relatos de espíritos depois da sua desencarnação. Então, à época de Kardec, se era permitido fazer uma evocação. O que é uma evocação? É você chamar o espírito. Eu conheço um espírito, eu conheço uma pessoa que era assim, era meu parente, que desencarnou. Vamos evocá-lo? Dentro de uma seriedade muito grande, e lembrando que esse momento era um momento de construção, era um momento em que se precisava juntar muitos relatos, vários médiuns em muitos lugares ao mesmo tempo e às vezes trazendo a mesma informação. Então isso era feito dentro da sociedade parisiense, né, de estudos, com pessoas seríssimas, com médiuns seríssimos, e essas evocações eram feitas a nível de conhecimento e a nível de aprendizado. Por isso que nós temos essas obras. E lá, nessa segunda parte, como eu falei, nós temos exemplos de espíritos, como eles ficaram depois que eles morreram.
né, da sua desencarnação. Então, nós temos espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres e assim. Então, ele é riquíssimo de casos e que nós vemos assim, nossa, olha, que interessante, como ele teve essa conduta que resultou nessa, ou ele teve essa existência porque ele pediu, porque na outra ele errou. Então, ele assim é uma colcha de retalhos que vai se cosendo e ficando linda essas histórias. Vale a pena conhecer esse livro, é muito interessante. E lá, na parte dos espíritos felizes, né, a gente fala, nós estudamos ali, nossa prof está aqui, nossa professora, e nós estudamos o céu e o inferno, e a gente fala assim, puxa, podia começar com os espíritos mais inferiores, né? Depois os felizes, porque a gente começa com os felizes e dá aquela coisa, e depois a gente vai vendo, puxa, tanto sofrimento, tanta tristeza, mas, enfim, é bom conhecer esses espíritos que estão bem e felizes e saber, puxa, o que eles fizeram? O que eles fizeram que eu posso fazer também? Como que foi a sua vida? Como que eu posso me espelhar na existência desses espíritos que tinham a possibilidade de poucas horas, de poucos dias após a sua desencarnação, de darem testemunhos maravilhosos? Não ficarem em tormento por tanto tempo, né? Como os espíritos medianos, os espíritos mais tristes ou os equivocados, né? E vem trazer aqui a história da Condessa Paula. E a Condessa Paula era uma pessoa muito querida, muito amada, que viveu na Europa. O seu relato foi trazido no alemão. Então, se acredita que ela foi uma condessa, né, das regiões das Bavárias, onde se falava alemão. Não se tem o local exato, porque a mensagem é assinada por códigos, para não expor a pessoa, para não expor aquele espírito, porque ele tinha família. Tinham pessoas, né? E poderia gerar algum conflito aqui, enfim. E o que vai se falar dessa Condessa Paula? Para a gente desmistificar também, né? Que o rico é mais fácil, né? Aquela história do camelo passar pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente vai ver que um rico aqui entrou no reino dos céus. Que uma pessoa com muitas posses teve a honra, teve a hombridade de viver a sua vida inteira dignamente, sem largar tudo, sem vender tudo, doar aos pobres e seguir o Cristo. Ela seguiu Cristo dentro das suas atribuições, dentro daquilo que a sociedade lhe pedia como um título de condessa. Ela era uma condessa. E o que se fala dela? Então, é feita uma introdução e depois é a comunicação do espírito. Começa assim: bela, jovem, rica. Só nesse bela, jovem e rica, a gente lembra daquele Eclesiastes, né? Lembra da parte? E nem a riqueza, e nem a juventude, e nem a beleza, tudo isso junto nos traz a verdadeira felicidade. E ela vai nos falar que realmente ela foi muito feliz, muito feliz. Ela não teve problemas aqui nessa existência, mas nada vai se comparar a como ela está no plano espiritual. Então, vamos lá. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Obviamente que eu não vou ler tudo, eu vou pegar alguns trechos. Perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. 36 anos de idade, quando ela desencarnou, então jovem. Então ela foi aquela pessoa assim, nossa, como assim? Como que Deus leva um espírito tão bom? Né? E a gente tem uma passagem no Evangelho que fala, se fosse bom, teria morrido, né? Alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas cada um tem seu momento. Né? Se ela conseguiu, até os 36 anos, cumprir aquilo que ela prometeu, cumprir aquilo que ela combinou no plano espiritual, por que continuar, né, nesse escafandro, nessa prisão, se ela pode alcançar voos muito maiores e muito mais lindos? Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Ela, aqui também vai falar que a simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa, ser-lhe um remorso de consciência. Ou seja, ela fazia questão de sempre pagar os salários dos seus funcionários
em dia, corretamente, com justiça. Não, e aí ele fala assim, não era como aqueles ricos que têm tudo, que alimentam o seu egoísmo, mas deixando de pagar as suas contas, né? Ah, não, eu vou comprar isso aqui, vou trocar de carro, mas os meus funcionários que esperem o 13º. Ah, eu vou pagar essa parcela na casa nova, mas eu vou deixar de pagar essa dívida. Não, ela honrava primeiro os seus compromissos. A sua beneficência era inesgotável, mas não era beneficência ostentosa, à luz meridiana, e assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias, e não por amor de vanglórias. Tem as pessoas que ainda não fazem nenhuma caridade, né? Ela não consegue ainda sair do seu próprio eu, e tudo bem. Acho que nós já estivemos lá. Talvez ainda nós estejamos, alguns de nós, nesse ponto, que a gente não consegue fazer caridade, não consegue fazer o bem. Mas é um momento de progresso. Então, tem aquele que não faz a caridade, tem aquele que faz, mas joga fogos de artifício, joga a luz aqui para mim, porque olha como eu sou bela, como eu sou boazinha, como eu sou querida, né? E quer que as pessoas bajulem, quer que as pessoas vejam, aquelas pessoas que ficam indignadíssimas de fazer alguma coisa. Não, eu não acredito que eu fiz tudo isso, a pessoa nem agradeceu. Ela nem me falou obrigado. Então, essas são as pessoas que fazem, mas esperando algo em troca. São as pessoas também que fazem a caridade, falando assim, eu vou fazer isso porque eu fui lá no centro, disseram que fora da caridade não há salvação, e eu preciso fazer o bem, porque eu preciso garantir um lugar melhor depois da minha desencarnação. Eu quero desencarnar ali como um espírito feliz. Será que é assim? Será que a gente faz barganha? Será que a vida com Deus, com Jesus, é troca? Não. Mas, pelo menos, está num pontinho um pouco melhor, que não precisa de fogos de artifício. Mas há aquela pessoa que faz o bem por fazer o bem, porque é parte dela, porque ela se sente feliz em fazer o bem. Esse era o caso da Condessa Paula. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Ela nunca contou para ninguém as coisas que ela fazia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Ou seja, ela procurava, ela tinha um feeling, um cheiro, sentia, ela procurava saber assim, olha, mas aonde que tem alguém sofrendo? Aonde tem alguém que não sai pedindo? Aonde tem alguém que não é um profissional da mendicância? Aonde tem alguém que está nesse momento passando por um momento de privação e que eu possa ser útil? E quantos infortúnios ocultos nós temos, às vezes, entre nós aqui dentro da casa espírita? É alguém que perde um emprego, é alguém que tem uma doença de repente e acaba consumindo todos os seus bens. Quantas pessoas estão dentro dos hospitais? Às vezes elas ficam dias, meses, e ela não recebe uma visita, porque seus parentes são distantes. Quantas crianças precisam de ajuda? Quantas pessoas idosas vão para os lares, para os asilos, e não tem ninguém que as vê? Isso são infortúnios ocultos, elas não saem pedindo, elas não saem implorando por atenção. Quantos nós temos? Às vezes a gente tem um amigo dentro da casa espírita que começa a faltar e o que a gente faz? Nossa, mas não vem, né? Nossa, não está estudando, não vem na casa, e de repente ela está passando por uma aflição tão grande e a gente não é capaz de perguntar, posso ser útil? O que eu posso fazer por você? Posso te ajudar em alguma coisa? Nem tudo é material, nem tudo é dar, nem tudo envolve dinheiro, não. Porque a caridade é o amor em ação, é aquilo que eu me dou com aquela pessoa, com aquela situação. Então, ela procurava essas situações onde as pessoas se sentiam constrangidas em pedir. Estavam em situações muito difíceis, mas que não eram pedintes profissionais. E aí continua. Da sua estirpe e das altas funções do marido, decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências da sua posição sem avareza, contudo, evitando desperdícios e superfluidades. Essa mulher era uma condessa, então, com certeza, ela recebia pessoas da sociedade na sua casa. Ela fazia jantares, ela nunca deixou de fazer isso.
Nunca com avareza, tudo com coisas boas, mas nunca com desperdício. Porque era o que a sua posição precisava. A sua posição precisava daquilo. Então, ela fazia. E ela tinha uma parte do dinheiro que eles tinham, com ela com o marido, que era dedicada à caridade. E poderia acontecer qualquer coisa, que esse dinheiro não mexia. Né? Então, como se a pessoa fizesse assim, ó, de tudo que a gente tem, ó, 10%, né, que muitas igrejas chamam de dízimo. Então, os 10% que tem aqui, eu vou dedicar a fazer ao bem para alguém, sem ninguém saber, do meu jeitinho, sem holofote, sem nada. E então, o que fazia? Ela diminuía tudo que ela podia dentro dos seus afazeres para que pudesse, às vezes, sobrar um pouquinho mais nesse montante para fazer o bem, sem entrar na avareza e sem deixar de cumprir os seus compromissos. E aí ela vai falando, e aí vem a evocação dela. E aí ela fala assim: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Ou seja, ela não tinha palavras para expressar o tamanho da felicidade que ela estava, mas ela tinha consciência de que, mesmo muito feliz, ela estava distante da felicidade verdadeira, que é essa felicidade quando nós realmente estivermos todos purificados, né? A nível de um Cristo, a nível de não ter imperfeições, nada para se espiar, nada para se provar. O que é, no entanto, essa felicidade comparada ao que eu desfruto? E aí ela vem, 1,5 páginas toda, descrevendo como é o mundo espiritual onde ela vive, onde não há orgulho, onde não há egoísmo, enfim, é muito linda essa passagem. E aí, lá no finalzinho, olha o que ela vai falar. E acho que isso serve para todos nós. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito dessas provas. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna, bem-estar, materiais. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz, forte, para não sucumbir. Gente, olha a grandeza desse espírito. Ela pediu. É como se chegasse assim, olha, você precisa passar agora você já passou por essa prova, você vai passar a prova da riqueza. Não. Antes de eu passar por essa prova, eu preciso passar pela prova de muito trabalho, pela prova da miséria. Eu preciso ter falta, eu preciso estar numa situação difícil, para que eu tenha forças para só então, depois, eu poder passar pela prova da riqueza. E os gostosos chegam lá, plano espiritual, não, deixa eu ser rico, porque agora eu vou ser bonzinho, porque eu vou construir o centro, porque eu vou ajudar a Educa, eu vou ajudar as crianças do lar, eu vou ajudar o Recanto Allan Kardec, e aí por assim diante. Mas chega aqui, esquece de tudo, vamos viver o bem bom e esquece dos compromissos. Então, essa pessoa, esse espírito, ela fez uma construção para poder viver e vencer a prova da riqueza. Então, todos nós teremos a prova da riqueza, se já não tivemos. E se falharmos, vamos ter de novo. A prova de doença, a prova da escassez, a prova de trabalho árduo, todos nós vamos passar por muitas provações para ver como nós estamos lidando. E olha, e às vezes essa pessoa, a gente olha assim, alguém, nossa, está vivendo tanta miséria, vive numa choupana, num casebre, deve ter sido muito rico, que não soube... Enfim, a gente julga. E, de repente, é uma pessoa assim, olha, eu estou nessa situação porque eu estou me preparando para uma prova da riqueza. Olha que loucura. É muito doido. Essa doutrina espírita é sensacional, né? Ela é fantástica. E aí, ele faz uma observação assim, a Allan Kardec. Pode-se dizer que esta senhora era a encarnação viva da mulher caridosa, ideada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Ou seja, essa Condessa Paula, se fosse encarnada, a descrição dela seria exatamente essa mulher que passa no Evangelho dos Infortúnios Ocultos. E essa lição, ela é linda. Eu não consigo nem pular, porque cada palavra ela tem
ela tem uma utilidade aqui. Até o modo com que é colocada a vírgula tem uma utilidade, uma passagem maravilhosa. E vai nos ensinar a como ser caridosos, como fazer a nossa construção de caridade. E ela começa assim: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. O que ele está falando? Por exemplo, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu duvido que tenha alguém aqui dentro desse centro que não tenha ajudado de uma forma ou de outra. Ou levando água no corpo de bombeiro, ou levando roupa, ou fazendo piques, ou ajudando. É impossível, porque foi uma comoção nacional que as pessoas todas ajudaram. Quantas vezes a gente vê aqui, às vezes, relato na rádio, uma casa pegou fogo, Gente, é rapidinho. Essa casa, em cerca de meses, ela é reconstruída com geladeira, com fogão, porque as pessoas se comprazem dessa tristeza, elas se juntam em relação a essas dificuldades e ajudam as pessoas. Então, isso são os infortúnios que aparecem e que todo mundo ajuda. Mas, no entanto, a par destes desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Ou seja, não é aquela pessoa que vai chegar aqui no centro e falar assim: olha, como é que você está? Nossa, está tudo bem. Bem para quem? Não, ela não é essa. Ela, não, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Deus no comando, está tudo certo. Ela não se queixa. Ela não pede, ela não reclama, mas ela vive aflições, os seus infortúnios ocultos. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então ela não fica: será que a Patrícia está ruim? Será que ela não está? Não sei se ela me estranha. Oi, Rogério, não sei. Será que ela está passando por um problema? Eu não espero ela vir me falar. Eu chego até ela e falo: olha, observei que você está diferente do que você costuma estar. Posso te ajudar? Eu estou aqui, se precisar. Isso é procurar, isso é ter um feeling, isso é ter um sentimento, um olhar para o outro. Mas para isso a gente precisa estar atento àquilo que nos rodeia, às mensagens que nos chegam, às coisas que a gente escuta. Né? Porque às vezes pode falar: tem uma família que tem 5 filhos que está precisando de doação de roupa. A roupa é fácil, a gente vai lá no bazar, pega as roupas e daí? Que mais essa família precisa? Deixa eu fazer uma visita. Será que a gente não pode colocar essas crianças no Evangelho? Será que a gente não tem condições de colocar essas crianças na Educa? Porque pelo menos é uma assistente social, um psicólogo que está assistindo essa família. Ou seja, é você investigar, é você ir além. Não é enfiar o prato de comida, é o que vai com a comida, o que vai com o alimento, o que vai com a roupa, o que vai com a visita. Caridade é o amor em ação, é aquilo que sai da gente, é aquilo que a gente coloca de nós naquele momento. Quem é essa mulher de ar distinto? Ar distinto, ou seja, é uma senhora diferente. De traje tão simples, embora bem cuidado. O que ele está falando aqui? Ela tinha, com certeza, roupas luxuosas, porque o seu papel na sociedade exigia estar bem apresentada. Mas quando ela ia ao encontro dos seus tutelados, ela ia de uma forma simples, modesta, mas cuidada. Não era rasgada, não era suja, era simples, para que não fosse humilhado ninguém que estivesse ali. Mas ela não ia toda escancarada, ela ia de uma forma simples. E que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida. Ou seja, além dela ir fazer, ela levava a filha. Porque palavras, né, movimentam muitas coisas, mas o exemplo arrasta. Não adianta nós, como pais, falarmos para os nossos filhos: olha, que você precisa fazer isso, que você precisa ser bom, que você precisa ser caridoso. Se você não faz nada. Você não pode mentir, mas na primeira oportunidade, fala: atende meu celular e fala que eu estou tomando banho. O que adianta? As nossas palavras não podem contrariar os nossos exemplos e vice-versa. Porque pelo que nós fazemos, como nós tratamos os outros, que os nossos filhos nos observam. Podem ter certeza absoluta disso.
Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Ou seja, ela foi lá uma vez, ela é igual a gente, que chega no Natal, a gente fica comovido, coração partido, e vai procurar as casas simples para ajudar? A gente vai procurar os infortúnios para levar uma cesta de Natal? E não que esteja errado, pelo amor de Deus. Isso também precisa ser feito. Mas era um trabalho que ela fazia sempre, porque as pessoas a conheciam. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, ou seja, ela sabia onde ela tinha que ir, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Todas. A gente está falando de uma Europa do século XIX. Gente, se o frio que tem aqui em Apucarana, a gente já fica com frio, imagine um frio na Europa do século XIX, onde as pessoas pobres não tinham calefação, não tinham aquecimento, não tinham absolutamente nada. Frio, fome e dificuldades. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras. Será que ela chegava lá, deixava as coisas e ia embora? Não. Ela sentava, ela conversava, ela convivia. E aí fica até uma observação. Tem um livro que a gente trabalha na assistência e promoção social espírita que chama-se justamente isso, Conviver para Amar e Servir. Porque você só ama aquele que você conhece. Você só consegue amar aquele que você convive. E é isso que ela fazia. Que fazem os que seus protegidos, que não são profissionais da mendicância. Aceitem o benefício sem corar. Era de uma sutileza tão leve, era tão leve que ninguém se sentia constrangido de receber nada dela, porque era assim que ela se fazia presente, de uma forma simples. Não do superior que vai aqui, olha, eu vim aqui, olha, ainda bem que eu estou aqui, senão que seria o de vocês, hein? Não. É como se ela se portasse como a terapia dos iguais. É como a gente trabalha aqui nas reuniões de quarta-feira, às 7h30, do GAD. É a terapia dos iguais. Os coordenadores estão na mesma altura de todas as pessoas que frequentam, trocando experiências, trocando suas vivências, trocando o seu dia a dia. Às vezes eu aprendo com as dores de outra pessoa. Eu aprendo com a atitude de outra pessoa, porque nós nos portamos como iguais. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Olha isso aqui. A mãe trabalha. A mãe trabalha, apesar das crianças, ela trabalha. Só que, como o marido está no hospital, o que está faltando? O recurso monetário do marido. Não é igual hoje, né? Que a gente vai lá no INSS, faz lá uma perícia e fica lá. Se você ficar afastado, você fica recebendo. Gente, não existiam leis trabalhistas. A pessoa trabalhava por dia. Né? Igual a vinha de Jesus, ele pagava lá de dia. Ou seja, se ele está doente, ele não recebe. E com o que ela ganhava não era suficiente para manter as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas. E para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Ou seja, até isso ela tinha um cuidado, porque uma mulher que está amamentando, ela precisa de uma alimentação diferente. Precisa ser rica em certos nutrientes, e isso também ela observou. Ou seja, ela levou aquilo que eles realmente precisavam. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. A gente percebe que o cuidado dela é constante. Ela passa por fases desta família. Ou seja, ela cuida e continua em contato com a família. Ela continua cuidando. Se dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Ou seja, ela... Gente, é uma lição muito linda. Ela
aborda aquela família em todas as necessidades. Todas. A mãe estar bem alimentada para produzir o leite para o bebezinho, a roupa para as crianças irem agasalhadas na escola, a boa conversa, aquela amorosidade de falar com elas, prover de alimento, prover de tudo que a família precisa, talvez até também parte financeira, mas ela não para ali. Ela sai dali e vai ao hospital falar para o marido, olha, fica tranquilo, está tudo bem. Enquanto você estiver aqui, se recupera. Eu estou cuidando da sua família. Eu estou cuidando dos seus filhos. Eu me lembro que o dia que o meu marido olhou para o meu pai e falou assim, ele estava no seu último dia de vida, e falou para ele assim, Teodoro, fica tranquilo, eu cuido da sua família. Meu pai abriu um sorriso entre máquinas e tubos, e naquela noite ele desencarnou. Então, essa pessoa teve condições de se recuperar porque ele tinha certeza que a sua família estava amparada. No canto da rua, uma carruagem à espera. Ou seja, não é uma carroça, não é um cavalo, né? É uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos. Ali era só um ponto que ela passou. Provavelmente ela tinha vários outros lugares que ela ia passar. Ele só está contando uma das histórias dessa pessoa. Que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Importa? Importa para aquelas pessoas o nome dela? O que ela faz? O título que ela tem? Não. O que importa para elas é a presença daquela doce dama que se mistura a eles de uma maneira para não ofendê-los e não humilhá-los, estar ali. Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Esse é o pagamento dela, que ela não está pedindo, que ela não está esperando. Mas depois de tudo que ela faz, os anjos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz, que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Porque seria muito fácil, olha, mãe, eu também quero fazer caridade, então eu vou lá na carruagem, eu pego as coisas e sou eu que vou lá levar. É seu? É fruto do seu trabalho? É fruto do seu esforço? Não. E o que a mãe faz? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outra, em qual será o teu mérito? Neste caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Essa pessoa limpava feridas. Essa pessoa cuidava de doentes, de enfermos. E é esse o convite que ele faz para a filha. Porque a filha cuidando, aí sim é o seu tempo, é o seu amor, é o seu cuidado. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Hoje a gente não pede para um filho arrumar o quarto. Hoje um filho não lava uma louça. Hoje um filho não pode pegar a roupa do chão e colocar num cesto, quando ele deveria, talvez, dependendo da idade, lavar a roupa que ele usa. E essa mulher era uma condessa. Essa menina poderia estar vivendo num palácio de luxo. Mas não é assim que essa mãe educa essa criança. É espírita ela?
O que importa? O que importa a religião? O que importa se frequenta um centro, se frequenta uma igreja, se não frequenta lugar nenhum? O que importa é o que está no seu coração, nas suas atitudes. O que importa é o que ela emite das suas energias, porque a gente sente. A gente sente quando uma pessoa é verdadeira com a gente, quando aquilo é de verdade, quando aquilo é por amor. A gente sente. É só perceber que a gente sente. Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Lembra quando essa Paula, na casa dela, ela tinha os afazeres dela. Ela recebia, ela fazia jantares, ela vivia numa sociedade e com o seu título se exigia tais funções. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Ninguém sabe o que ela faz. Ninguém sabe onde ela vai. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Ou seja, uma dessas pessoas que ela ajudava, trabalhava, vendendo seus artesanatos, bate à sua porta sem nem ter ideia quem que morava naquela casa. E ela abre. A pessoa reconhece. E o que ela faz? Silêncio. Ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém. E aí a mensagem termina. Falava assim Jesus. Então, meus amigos, essa lição, ela é para ser lida, relida, impressa, deixada no nosso criado nódulo lá na nossa cama, para que a gente aprenda realmente a servir. Como a mensagem que o Rogério leu no começo, prossiga servindo. É esse o nosso caminho. A gente um dia vai prestar conta da nossa administração. E não vai importar o tamanho da casa que a gente mora, o modelo do carro que a gente anda, mas talvez importe quantas pessoas que a gente carregou no carro, quantas caronas que a gente deu, quantas pessoas que a gente de repente viu cheio de compras na rua e parou para perguntar, olha, eu vi que você está carregando, você quer que eu te levo na sua casa? Só isso. Quantas lágrimas nós secamos? Quantos conselhos bons ou quantas palavras de ternura nós falamos? As pessoas nos procuram e a gente fala aquilo que a gente quer, estourando. Hoje a gente fala assim, olha, eu tenho aprendido na doutrina que é assim. Persevere, seja calmo, seja paciente. O lema para o Chico Xavier de Nossa Senhora, tudo passa. Tudo passa. Passa o bom, passa o ruim, mas tudo vai passar. E às vezes, quando a gente sai do nosso problema e vai ao encontro do sofrimento, dos infortúnios ocultos, o nosso problema se torna pequenininho. Pequenininho. E só para a gente concluir, se é que precisasse de alguma conclusão depois desse texto maravilhoso, no livro Revelações da Luz, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, ele nos faz uma pergunta. E tu, que avanças na busca de Deus pelos caminhos do mundo, praticas a caridade? Sabes que numa sociedade complexa como a que vives, são infinitas as chances de realizares a caridade, pois não é só de pão, roupa ou medicação que se constituem as necessidades humanas. A caridade da boa palavra chega sempre em boa hora para alguém aflito, sem nobres perspectivas para os caminhos. A caridade do silêncio será auxílio eficaz na hora do tumulto, quando alguém necessita de espaço mental para pensar e meditar por si mesmo. A caridade da mensagem de esperança para quem não vê senão desalento e caos na própria estrada. A caridade de dizer não a quem se apresenta para mergulhar em pântanos de alucinações contando com o teu aval.
A caridade da presença cooperadora que permita aos irmãos saberem que podem contar conosco em tempos de abandono e indiferença. A gente seria o primeiro contato de quem? Será que nós estamos na primeira lista? Olha, eu estou passando pela pior dificuldade da minha vida. Eu preciso procurar meu amigo. Eu preciso procurar quem? Até um filho. Meu Deus, me meti numa enrascada. Eu preciso contar isso. Eu vou contar para quem? Será que a gente está nessa posição de primeira pessoa, a que a pessoa vai chamar e vai desabafar e vai procurar ajuda? Será que a gente se permitiu estar nessa posição para alguém? Para e pensa em tudo isso e inicia ou prossegue o teu esforço por praticar a caridade, porque é por meio dela que o mundo encontrará a felicidade. Não adianta a gente querer um governo, não adianta a gente querer pessoas acima de nós, prefeitos, governadores, enfim, nada, se nós não somos a base da sociedade, se nosso caráter não é condizente com os valores pregados por Jesus. O bem, a felicidade e a mudança do mundo começa por nós. Que nós possamos enxergar os nossos irmãos, encontrar os infortúnios ocultos e sermos pelo menos parecidos com essa doce dama da lição dessa noite. Isso eu falo primeiramente e obviamente para mim. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma noite muito agradável. Obrigada.